Boa noite, irmãos. É uma alegria grande estar aqui com vocês nessa noite hoje. Satisfação. Agradeço ao Israel que fez o convite, a vocês do Jump São Paulo, que fizeram o convite, abriram as portas. Agradeço ao meu pastor Janduí, que sempre tem sido meu mestre e professor. É uma alegria grande estar aqui. E um pouco antes de vir para cá que me dei conta que hoje era sexta-feira, pois para a gente é difícil entender quais são os dias da semana, porque para a gente não tem domingo, feriado, a gente treina em qualquer dia, né? Então, quando estava vindo, eu me toquei, me liguei, falei, hoje é sexta-feira, às 10 teremos um culto. Será que vai ter gente? Pois a gente vê aí no mundo que pessoas esperam a sexta-feira, né? Para farrear e festejar, celebrar de uma maneira diferente da nossa. E hoje você veio aqui não para fazer como o mundo faz. Ou seja, você veio aqui para fazer como Paulo disse, pois ele disse: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. E você veio aqui na sexta-feira e com certeza você sairá daqui cheio do Espírito Santo, porque a atmosfera ela já mudou. Milagres vão acontecer. Milagres vão acontecer. Você que está aqui, eu fiquei pensando, não é possível. Dia de sexta-feira, 10 da noite, se você está aqui é porque você tem dentro do seu coração um amor para mudar o mundo. Eu acho que eu estou vendo aqui pessoas que querem fazer a diferença, que querem mudar o mundo, que querem mover e remover montanhas. É você que está aqui nessa noite? Aleluia! Porque sou eu, quero mudar o mundo, eu quero fazer a diferença, eu quero fazer algo impactante. Queremos impactar vidas. E se você está aqui, estamos no mesmo espírito. A vibe, como falam por aí, né? Aleluia, glória a Deus. Então, é uma alegria ministrar aqui nessa noite, ter essa oportunidade. E ainda mais baseado nesse tema, né? As aventuras do céu. Achei fantástico esse tema. Demais. Porque a vida, por mais séria que seja, ela é sempre uma aventura. Porque o que é uma aventura? É um fato, uma circunstância inesperada. Inusitada, um acontecimento acidental. Conversava com o pastor ali, ele dizia que uma notificação no Instagram fez com que ele entrasse na igreja e se sentiu em casa, acidentalmente, por acaso. Então, assim que é a nossa vida, cheia de aventuras. Mas hoje nós vamos falar de uma aventura diferente, uma aventura do céu. E a Bíblia fala de aventuras celestiais. Pois quando eu olho para a vida dos discípulos, eu vejo que eles viveram a aventura do céu, né? Eles estavam ali pescando no dia a dia, eles estavam fazendo algo corriqueiro, que fazia parte da vida deles. Mas de repente eles ouviram uma voz diferente, inesperadamente, acidentalmente. Eles ouviram: ei você Pedro, ei você André, segue-me. E eu vos farei pescadores de homens. E um pouquinho mais na frente passou Jesus. Ei Tiago, ei João, vem, segue-me. E esses homens começaram a viver uma aventura do céu. E aí Jesus passou pela bancada de impostos e viu um tal de Mateus e falou: ei Mateus, vem, segue-me. E esses homens passaram a seguir Jesus e viveram uma aventura celestial na vida deles. Pois tudo começa com uma voz. Tudo começa com uma voz. Tudo começa com um chamado. Só que teve um jovem também que ele ouviu uma voz, ouviu um chamado. Ele disse: mestre, o que é que eu posso fazer para viver uma aventura celestial? Uma aventura do céu. E o mestre falou assim: é bem simples. Vai,
vende tudo que é teu, dar aos pobres, vem e me segue. Você vai começar a viver uma aventura celestial. E aí a Bíblia diz que, lá em Mateus, no capítulo 19, o jovem, ele se retirou, porque ele possuía muitas propriedades. Então, aqui vai o primeiro ponto, né? Quando nós estamos muito apegados ao nosso contexto terreno, isso nos impossibilita de viver uma aventura do céu, uma aventura celestial. Então, aquele jovem não pôde experimentar o que é viver uma aventura, porque uma aventura é uma jornada, é uma empreitada de futuro incerto. A gente não sabe o que vai acontecer e incorre riscos e perigos. E aí, às vezes, nós preferimos nos sentar na ilusão que as riquezas, no caso daquele jovem, poderiam dar. A ilusão, porque neste mundo nada é 100% seguro. Sempre envolve risco, sempre envolve perigo. Então, quando a gente decide não viver a aventura, não ouvir o chamado, não ouvir a voz, esse é o maior perigo que podemos correr. Olha o paradoxo. Quando a gente ouve o chamado, ouve a voz nos chamando para uma aventura do céu, e a gente decide por não ouvir a voz, nós estamos correndo sérios riscos. Sérios riscos. Mas graças a Deus que há 18 anos atrás, eu cheguei aqui em São Paulo, eu sou de Recife, e eu tinha 16 anos. E entrei num culto como esse, num lugar como esse, e alguém leu no Salmo 37, no versículo 5, ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. A partir daquele momento, eu decidi ouvir aquela voz, eu decidi entregar minha vida e começar uma aventura. E graças a Deus que por 18 anos, aqui estou eu trilhando, vivendo ano após ano a aventura do céu. E as aventuras são legais, porque ela envolve adrenalina. Você não sabe o que vai acontecer, o que te espera ali. Então aquilo te faz sentir adrenalina. E assim é quando vivemos com Deus. Muitas vezes nós não sabemos, muitas vezes nos sentimos incapazes. Mas quando estamos vivendo a aventura, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. É Ele quem fez o chamado e é Ele que vai garantir que cheguemos ao destino final. Aleluia, glória a Deus. Então hoje, nesta noite, você que por acaso, por acidentar, por uma questão de receber uma notificação, um acidente, uma coisa inesperada, você está aqui nessa noite, você tem a oportunidade de dizer sim ao chamado, porque a palavra te chama, ela diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Jesus, Ele está aqui dizendo: vem, segue-me, vem para essa aventura. Você vai sentir o frio na barriga, você vai sentir calafrios, mas você não vai se decepcionar. Aleluia, porque Ele disse: entrega, confia e o mais eu vou fazer. Aleluia. Ele te chama nesta noite. Ele te chama, entrega. Entrega, entrega. Aleluia. Aleluia. Para você que já começou a viver essa aventura há algum tempo ou há pouco tempo, não interessa. Hoje é dia de nós pararmos e cochearmos entre dois pensamentos, como disse Elias. E a gente está: eu creio ou não creio? A Bíblia é verdade ou não é? É assim ou não é? Nós temos que parar com isso, porque de vez em quando acontece, é normal. Mas hoje é dia de decisão, de decidir tomar um novo rumo, de ter uma nova disposição no nosso coração. Uma nova disposição. Hoje é dia de decisão. Decisão. Porque quando
vejo a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, e eu a leio todos os dias, e eu vejo que há uma disparidade, que há um abismo entre a Bíblia e a nossa vida. No sentido de que a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus de Nazaré, que deu vida, que vivificou o corpo de Jesus, ele habita dentro de mim e de você. Quando eu ouço essa palavra, eu digo assim, não, ou nós não somos crentes, ou nós não acreditamos de verdade, ou não é bem assim. Então a gente tem que parar de cochear dos pensamentos. Nós temos que, se de fato o Espírito vive dentro da gente, nós temos que viver uma vida diferente. Então é dia de decisão, é dia de decidir viver essa vida, de querer viver essa vida. E não significa que vai dar tudo certo agora, que vamos fazer tudo certo, não significa isso. Mas significa que vamos fazer coisas erradas, vamos errar, mas nós vamos voltar rapidamente, porque nós queremos essa vida, nós queremos viver esse amor. É dia de decisão. Aleluia, glória a Deus. É dia de decisão. E sendo no dia de decisão, eu queria meditar com você um pouco num versículo que você que é dessa igreja, você quase não ouviu. Marcos capítulo 11, no versículo 23. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque ou nós estamos entendendo alguma coisa errada, ou porque não é possível. As montanhas têm que ser removidas. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 22 diz assim: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. E no 23 diz assim: porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Glória a Deus. Então, quando você olha a Bíblia e você lê umas coisas como essa, você fala assim: não é possível. Parece até algo. E só vai viver isso aqui quem decidiu no coração de viver. Quem decidiu. E aí a gente tem que entender algumas coisas. Porque Jesus disse assim: tende fé em Deus. Mas o que significa isso, ter fé em Deus, né? Porque se a gente perguntar aqui no Brasil, aí fora, 91% das pessoas da população brasileira vai dizer: não, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus. E aí você olha para a vida dele ou dela e vai dizer assim: mas e as montanhas estão sendo removidas? Então você fala assim: ah, mas que tipo de fé é essa que Jesus está dizendo? Que fé é essa que ele está dizendo? E talvez isso possa estar acontecendo com você. Tem algumas montanhas que não estão sendo removidas. E aí é importante a gente entender alguns processos. O que significa de fato ter fé em Deus? O que significa de fato, né? Ou quando é que nós vamos falar e as montanhas vão desaparecer do nosso caminho? Porque aconteceu algumas vezes comigo assim, ó. Eu jogava e aí depois eu ia assistir os jogos. E aí, para quem não me conhece, eu sou jogador de futebol, né? Então eu jogava algumas partidas e depois eu ia assistir os jogos. E aí, naquele jogo, tinha feito um gol. E aí eu me pegava pensando: mas quem fez aquilo ali?
quem fez aquilo? Porque de tão rápido e de algo tão improvisado na hora que eu não conseguia entender o processo racional. E eu me perguntava, não fui eu que fiz aquilo, quem foi que fez? Né? E aí, isso é importante entender, porque dentro da gente funcionam 2 sistemas. Nós temos um sistema lento, racional, consciente. Nós temos um sistema rápido, inconsciente, que é mais poderoso. Ou seja, nós temos a mente consciente e a mente subconsciente. Nós temos a razão e o coração, como diz a Bíblia, né? E todo mundo tem isso, né? Você também tem. Você usava esses 2 sistemas sempre. Quando você era pequeno, você estava aprendendo a ler. Você usava o sistema lento, racional. Você foi aprendendo, B com A faz Bá, B com E faz Bé, B com I faz Bi, Bá, Bé, Bi, né? E você vai devagarzinho, separando cada coisa. O Máximo, meu filho de 6 anos, está aprendendo a ler agora, né? E ele fica assim, Bá, ele tá usando o sistema lento. Mas hoje você, para ler, você nem se liga no som das letras. Você bate o olho, você já leu a palavra. E a mente inconsciente, ela é tão poderosa que se você cortar a palavra pela metade, só com a parte de cima, você consegue ler. Então, tão poderosa que é a nossa mente inconsciente, o nosso coração, né? É ela que mantém o nosso coração batendo, a temperatura do nosso corpo certa. De fato, Salomão diz em Provérbios que do coração provém as fontes da vida, porque é o coração, né? É o coração que mantém a gente vivo. Ele que nós estamos aqui, ele está consciente de tudo. Nossa mente racional não. Ela é lenta, ela só consegue focalizar em uma coisa de cada vez. Até as mulheres que gostam de fazer muitas tarefas, ainda assim, só conseguem fazer uma coisa, focar em uma coisa de cada vez, porque é a mente lenta, racional. Quando aprendeu a dirigir também era assim. A gente, pé na embreagem, passou a primeira, acelerador, o carro morreu, né? A gente ia aprendendo, step by step, né? Cada passo de cada vez. E aí, hoje em dia, a gente dirige, coloca a marcha, conversa, mexe no celular de maneira errada. Passa um gato na frente, a gente freia, sem nem pensar. É a mente inconsciente. Então a gente usa ela a todo momento. Estamos usando esses 2 sistemas. No meu trabalho também é assim. Durante a semana, nos treinos, você vai lá, treina o passe, treina o domínio, conserta aquilo que está errado. Você pensa, você analisa durante a semana. Mas durante o domingo, no jogo, não. Se você for pensar, já era, roubaram a tua bola. É inconsciente, é a mente rápida. Então o problema das pessoas, o problema nosso, é que nós queremos passar para a mente rápida, para a mente inconsciente, sem ter passado pela mente lenta. Então a gente quer dirigir sem ter aula, a gente já quer ir para a prática, né? A gente quer jogar sem treinar, aí se dá mal. A gente quer falar com a montanha sem antes ter fé em Deus. Aí a gente fala e nada acontece. Porque quando a gente fala, é com o coração que a gente fala. Com a mente a gente crê em Deus. Com a mente a gente crê em Deus. Então a gente começa devagar, ouvindo, aprendendo o que é ter fé em Deus. Aí depois, quando a circunstância vem, a gente não pensa mais, a gente só age, a gente fala, a gente declara. Aí a montanha vai ouvir a nossa voz, porque a gente fala não mais com a mente consciente, mas é com o coração. Mas é um processo. Então tem pessoas que querem só viver com a mente lenta, tudo pensado, planejado, e nunca deixa o instinto agir. E
tem já outros que querem agir com o instinto sem antes ter planejado, pensado. E aí, nos dois casos, algo vai dar errado. A gente lembra de Davi, né? Davi, ele depois de uma vitória, de uma batalha, ele vinha trazendo a arca. E aí, ele fez tudo o que tinha que fazer. Aí, de repente, começaram a cantar. E a unção, ela foi chegando, foi avivando. E aí, ele se deixou ser guiado pelo instinto. E aí começou a dançar de maneiras que talvez nunca fora visto naquele momento. E a sua mulher Mical, muito racional, muito calculista, mas que coisa. É porque ela não sabia que tem momentos que nós temos que deixar o instinto guiar-nos. Temos que deixar o instinto guiar-nos. E aí quando ele vem, aí sai de baixo, porque ele é poderoso, né? Ele é poderoso. Mas a gente não pode esquecer da vida que Davi tinha, né? Até então. Porque às vezes a gente quer entrar no instinto, no espírito, na unção, no coração, sem antes ter a vida que Davi tinha. Aí talvez não dará certo. Então era exatamente a mesma coisa que Jesus estava falando. Tem de fé em Deus. Ou seja, começa aqui, pensando, aprendendo. Aí depois chega lá no coração. Aí depois deixa que o instinto vai realizar a obra. E quando eu falo de falar com montanhas, de viver uma vida assim sobrenatural, poderosa, eu me lembro muito de Elias, porque Elias era homem sujeito às mesmas paixões. Tiago 5,17 diz isso, né? Era sujeito às mesmas paixões. Mas ele orava com instância e as coisas aconteciam. 1 Reis 17 diz assim, aqui está o segredo de Elias: perante o meu Deus, cuja face vivo, não cairá uma gota de orvalho nem de chuva, segundo a minha palavra. Então Elias, ele não falava com montanha, Elias falava com nuvem, com os céus, com as estrelas, falava com o universo. E o universo tinha que se curvar, porque ele andava diante da face de Deus. Você vê que é o mesmo processo? Jesus disse: tende fé em Deus. Elias dizia: eu ando diante da face de Deus. Aí, quando a situação vem, eu falo mesmo, porque o universo vai se curvar diante da minha palavra. E aí eu fui pensar um pouco sobre o que é andar diante da face de Deus. Eu estava pensando um pouco sobre o que era isso. Porque Elias, antes de falar, ele invocou isso. E é legal, isso que é legal também, porque o pregador, o jogador, ele, naquele momento que está ali, o gladiador, que ele está ali para entrar na arena, tem algumas coisas que ele faz consciente para perder a consciência, né? Elias, ele disse, ele não foi dizendo assim, não vai chover, não vai cair orvalho, não. Primeiro ele chama a existência, ele menciona algo que traz segurança para ele. Ele diz, ele menciona, ele lembra a ele mesmo, olha só, o Deus cuja face tenho andado. E aí depois ele se sente livre no espírito, no coração, para declarar uma palavra profética, como ele falou. Então, tudo passa por esse processo. Tudo passa por esse processo. E aí eu dizia que queria, e comecei a pensar sobre o que era isso, viver sobre a face de Deus. Porque é interessante, né? Nós cremos num Deus onipotente, Ele está em todos os lugares. Em todos os lugares do universo, Ele se encontra. Só que a face dele não.
face dele, não. Porque quando a gente pensa na face, é interessante como na face, dos 5 sentidos que temos, 4 estão na face, 3 central. Então, quando você pensa na face de uma pessoa, você encontra a boca, você encontra o nariz, o olho, as orelhas um pouquinho de lado. Então isso me diz que para a gente viver diante da face de Deus, a gente tem que viver a nossa vida diante daquilo que Deus tem falado, daquilo que Deus está falando, né? Então, se a gente não está obedecendo, seguindo aquilo que Deus está nos ensinando, orientando, declarando, nós não podemos estar diante da face dele. Aqui eu estou falando, as palavras saem da minha boca. Então, se você está vivendo dentro da minha face, você está ouvindo a minha palavra. Agora, se você está aqui atrás, palavra, você não está vivendo diante da minha face, você está do lado. E Elias não vivia do lado, ele vivia diante da face de Deus. E aí assim, o que Deus fala, a gente faz, a gente crê, a gente recebe. E quando a gente pratica, Deus vê. Então, quando Deus vê que o que estamos fazendo é justo, vem o aroma suave, né, que sobe as narinas dele. É interessante isso. Antes do culto, o pastor me serviu um chá. E antes de tomar, antes de colocar na minha boca, o aroma, ele exalou e eu senti o aroma daquele chá. E eu me senti em paz para degustá-lo, porque tinha um bom aroma. Então assim, quando você passa por esses 3 crivos, Deus falou, você praticou. Deus viu o que você está fazendo, está em linha com a palavra dele, com o coração dele. Como disse lá em Gênesis, Noé fez um sacrifício e aquele aroma subiu diante de Deus, e Deus recebeu o sacrifício e disse: nunca mais tornarei a extinguir a espécie humana dessa maneira, porque Deus exalou o aroma do sacrifício de Noé. Então, quando a gente pratica aquilo que Deus faz, que Deus diz, e Deus aprova com o seu olhar, Ele sente o aroma do sacrifício, porque muitas vezes não é fácil, muitas vezes temos que lutar contra a nossa natureza, temos que lutar contra as circunstâncias, mas ainda assim, quando a gente decide fazer aquilo que Deus disse, Deus recebe como um aroma suave. E aí é muito interessante, porque o ouvido está nas laterais. Então, depois que a gente consegue fazer tudo isso, aí a gente fala e Deus vai ouvir. Então, quando a gente quer falar para Deus ouvir, antes de passar por esses crivos, a gente vai falar, as palavras vão ser como poeira no vento, vão ser dissipadas. Então nós temos que viver, antes de começar a falar e coisas acontecer, nós temos que viver uma vida diante da face de Deus, obedecendo as palavras que Ele tem nos dito, de verdade, porque, sabe, aí você abre lá em Mateus no capítulo 5, Jesus ensinando sobre o sermão da montanha, e ele diz, bem-aventurado, felizes os pobres, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas humildade, que isso? Cadê a humildade? Desapareceu, parece que, do ser humano. Todo mundo se acha demais, né? Cadê? Felizes os pobres, os humildes de espírito. Isso não significa que nós temos objetivos
pequenos. Não. Pelo contrário. Nossos objetivos é de atingir as estrelas. Mas nós sabemos que as limitações, nós sabemos quem somos em Deus, pela sua palavra, não pelo nosso braço, pela nossa inteligência. Então, cadê a humildade? Aí ele continua dizendo: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Cadê a mansidão? Parece que foi banida do ser humano, ninguém respeita mais ninguém. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Tem tanta pouca gente com coração puro, um coração limpo, que sabe realmente o que quer, quem é. Precisamos viver diante da face de Deus. Precisamos obedecer as suas palavras. Não julgueis, porque com a medida que o que tiverdes medido vos medirão também. Mas a gente julga muito facilmente, muito rapidamente. Falamos sem nem saber a situação do outro. Ele ainda diz, essa daqui que é Lucas capítulo 6, ele diz: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate uma face, oferece também a outra. Dá o que te pede. Se alguém levar o que é teu, não entres em confusão. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, sereis filhos do Altíssimo. Sereis filhos do Altíssimo. Eu não sei, está na Bíblia isso daqui. O que eu estou falando está na Bíblia. Está na Bíblia. Mateus capítulo 5, Lucas capítulo 6. Está aqui. Não é outra Bíblia não, essa é a Bíblia, é aqui. É as palavras do Mestre. Então a gente tem que viver uma vida diante da face dele. Porque aí não vai ter montanha que vai poder reparar a nossa frente. Não existirá montanhas. Tem de fé em Deus. Porque a fé em Deus, ela é o treinamento. É o treinamento, é diário. É o treinamento. Aí o falar com a montanha é a hora do jogo. Que não entra mais. O que tu fez, tu fez. O que tu preparou, preparou. Naquela hora não tem mais. Se eu tivesse. Já era. Aquela hora é a hora da verdade, é a hora do jogo. Glória a Deus. E tudo isso, amados, tudo isso, porque Ele nos chama a viver uma aventura. Lembram? É uma aventura. É uma aventura. E a nossa aventura, a tua aventura, ela não pode ser, não pode, não vai ter um desfecho ruim. Não pode, não vai. Porque Deus, Ele com certeza vai. Aquele que começou a boa obra, Ele vai fazer, Ele vai instruir, Ele vai ensinar. E porque o nosso mestre, Ele é assim, Ele é demais. Ele é demais. Os discípulos estavam nessa, né? Ele chamou os discípulos e aí teve um casamento lá em Caná da Galileia. E aí já estavam lá, vivendo a aventura. E agora o que vai acontecer? Estavam empolgados, com medo, assustados. Vários sentimentos. E aí, de repente, acabou o vinho. Algo inesperado. Surpresa, acabou o vinho. Inesperado. Assim é a vida.
E aí, é o seguinte, eu estive na Itália por bastante tempo e eu fui conhecer várias empresas que produziam o vinho. E o vinho é o seguinte, ele fica pronto e aí os caras deixam ainda mais 3, 4 anos, para não dizer outros que ficam até 7 anos, dentro de uns tonel de madeira, né, as barriques. Tudo isso para que o vinho, supostamente, melhore com o tempo, com esses processos. Só que a coisa mais linda aqui é que o vinho acabou. E aí Jesus diz assim, ó. E aí Jesus diz: enche as talhas de água, encheram. Agora leva para o mestre-sala. E o mestre-sala, quando experimentou, ele disse: ei, que é isso que está fazendo, meu camarada? Deixou o melhor para o final? Não é assim que se faz. A surpresa é que Jesus não precisou de 3, 4, 7 anos para fazer o melhor vinho. Ele não precisou de nenhum processo, nenhuma técnica humana para produzir o melhor vinho. E é assim na tua vida, meu irmão. É assim na tua vida, meu irmão. Alguns pensam que, não, acabou. Não, já era, está velho demais. Não vai acontecer. Mas Jesus está aqui hoje para dizer, não, eu guardei o melhor para o final. E eu não preciso de muito tempo para fazer a diferença na tua vida. Eu não preciso, porque quando eu faço, ele já vem pronto. Se o noivo fosse fazer todo o processo, aí só os filhos dele, no casamento dos filhos dele, queria receber. Mas com Jesus não é assim. Ele guardou o melhor para o final. Ele guardou o melhor para o final. E eu vou te dizer uma coisa. É por isso que eu estou motivado. Eu já declarei na minha vida que viverei os melhores dias a partir desses dias. E você está também já apto para declarar coisas sobre a tua vida, mas com a consciência de fé, de andar com Deus. Não existe mais brincadeiras, não existe mais dilemas, cocheamento de dois pensamentos. Existe somente uma certeza, que Deus, Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu, que Ele vai cumprir aquilo que Ele tem nos prometido através da vida do pastor, que Ele vai fazer aquilo que nós cremos no nosso coração. Viveremos um novo tempo. Eu vou viver. Eu quero saber quem é a segunda pessoa que também vai viver. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou bem certo disso, porque foi engraçado, até escrevi aqui. Será que eu vou achar? Eu escrevi aqui uma coisa no recôndito do meu quarto, no meu momento de comunhão. Eu escrevi. Está aqui. Dia 27/6/2019. Eu decidi e escrevi. E aí, semanas depois, o pastor me chamou aqui na frente e ele falou a mesma coisa que eu tinha escrito. Eu escrevi aqui, daqui está escrito. Eu falei que iria conquistar mais e mais importantes coisas que conquistei até agora. Eu escrevi aqui, e o pastor veio aqui e ele falou. E assim será, em nome de Jesus. Nenhuma montanha vai poder nos parar. Porque viveremos diferente, viveremos com Deus, em Deus, diante da face do Senhor. Faremos a diferença na vida de pessoas, de vidas. Verão a diferença. Tem que ver a diferença.
Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, aleluia.